Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje é uma arte marcial japonesa criada pelos ninjas. Então, como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. O ninjutsu ficou mundialmente conhecido nas décadas de 70 e 80 graças aos filmes de Hollywood. A arte marcial japonesa está presente em sucessos como A Volta do Guerreiro Americano e também no filme A Vingança do Ninja, ambas produções do diretor Sam Fisterberg. E para falar mais sobre o ninjutsu, eu estou aqui com o sensei Nicolas Piron. Ô Nick, a origem do ninjutsu se remete ao Japão feudal? Foram os ninjas japoneses que criaram essa arte marcial? Vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar que no Japão a gente tinha todo o exército samurai, que era o exército que protegia o senhor feudal, tinha um grupo de inteligência dentro dele. Então os ninjas, que é um nome atual, na verdade o nome tradicional é Shinobi no Mono, os shinobi nada mais eram do que samurais extremamente habilidosos. E aí o senhor feudal, num lugar de guerra, chamaria os mais habilidosos e diria: preciso que vocês vão para tal lugar e coletem informações. Então, eram pessoas que já eram treinadas marcialmente dentro do Bujutsu, arte marcial japonesa, e elas haviam provado o seu valor dentro da arte marcial, dentro das situações de guerra, e aí eram enviados em pequenos grupamentos para coletar informações. Então, o ninjutsu por si só, nome tradicional Shinobi no Jutsu, ele é uma arte de guerra e não necessariamente uma arte marcial. Então ela é uma arte utilizada para guerra, espionagem, coleta de informações, mas ela não é a parte de socos e chutes. O que a gente treina aqui é uma escola samurai com ênfase no Shinobi no Jutsu. Então não há essa separação, samurai, ninja, era uma coisa só. E a tradução de ninjutsu ao pé da letra pode-se dizer que é a arte de se esconder, então é meio que uma espionagem japonesa, né? Exatamente. O nome Shinobi no Jutsu, a palavra shinobi significa escondido. Então, por exemplo, isso estava shinobi, isso estava escondido. O Shinobi no Jutsu, a tradução literal é a arte de se esconder, ou a arte escondida. E quem executa o Shinobi no Jutsu tem o nome de Shinobi no Mono, a pessoa escondida. Então ele é uma questão de função, ela é uma coisa transitória. Se você está vendo, não é mais shinobi, é um samurai. Se você não vê, Shinobi no Mono. Qual que é a diferença entre o ninjutsu e o ninpo? Na verdade, eles são coisas... são a mesma coisa. Muitas escolas referenciam com o ninjutsu como ninpo, porque é uma forma mais tradicional. Ela carrega no seu cerne uma quantidade de valores morais, que a gente chama de giri, que seriam as missões, os pontos principais que fariam com que o ninja, o shinobi, carregasse, são os valores que ele carrega. Então isso acabou sendo, com o tempo foi passando, isso se transformou em sinônimo, ninpo, ninjutsu. E onde o ninjutsu é praticado? O ninjutsu, majoritariamente, ele é praticado em dojos, através do Brasil inteiro. A gente não tem... há uma quantidade grande de dojos no Brasil, mas são escolas distintas. Mas ele também pode ser praticado em parques ou em qualquer outro lugar aberto, que aí são os eventos que nós chamamos de Gashiko, Matsuri, que são aqueles eventos grandiosos que eles têm um significado específico, mas geralmente dentro de dojos. Como toda arte marcial, né? No ninjutsu também os praticantes precisam estar uniformizados, é um kimono, tem que ser preto, como que é, Nick? Vamos lá. Tradicionalmente a arte marcial japonesa ela sempre utilizou os kimonos, né? Kimono na verdade é roupa e o nosso ele se chama dogi. Dogi seria algo como a vestimenta de prática, né? E a gente no judô tem o judogi, o karategi, pra gente é dogi, vestimenta de prática. Dito isso, muita gente pergunta por que ele é preto. As artes marciais tradicionais no Japão, pela facilidade de utilizar, pela facilidade de limpar, eles eram utilizados pretos. Então, muita gente fala, porque é ninjutsu. Não. Artes marciais tradicionais japonesas geralmente utilizam
o wagi, a jaqueta preta, pela facilidade, porque as armas causam muita sujeira. Então é a ideia de você ser prático. E depois, com o tempo, começaram os judôs brancos, os kimonos brancos com o judô, com o karatê-do, que representavam a pureza espiritual. Então são dois momentos distintos. E agora vamos falar das técnicas do ninjutsu, né? Engloba uma variedade, né? A gente tem defesa pessoal, combate com armas e até estratégia. Isso mesmo. Se a gente for pensar que a nossa escola, ela remonta a 700 anos atrás, num período bélico do Japão, você não pode escolher como que você vai treinar. Então você não pode, eu gosto mais de quedas, eu gosto mais de luta no chão. Não, você tem que saber um pouco de tudo. Então, dentro do ninjutsu, dentro do bujutsu, nós temos Kenpo Daiken Taijutsu, que depois, posteriormente, deu início ao muito próximo ao que a gente vê do karatê. Nós temos o Jutaijutsu, que se separam em duas partes. Uma parte, Nage-waza, técnicas de projeção, posteriormente utilizados pelo judô. E Gyaku-waza, posteriormente utilizado pelo Aikido, né? Então, ela tem uma gama de inúmeros ciclos que ela precisa para o combatente aumentar a sua chance de sobrevivência. Então, socos, chutes, defesas, projeções, defesa pessoal, escapismo, tudo isso engloba na pessoa quando ela está indo para a guerra e ela precisa saber um pouco de tudo. Então, o ninjutsu ele engloba muitas áreas, muitas áreas. O que é o taijutsu? O taijutsu, ele é todas as áreas do ninjutsu ou do bujutsu que não utilizam armas. Então, aqui seriam essa parte dos socos, chutes, defesas, projeções, técnicas de defesa pessoal. Se não envolve arma, a gente diz que é o combate corpo a corpo desarmado. Não envolve arma, taijutsu. Se envolver arma, bukijutsu. Bukijutsu é a construção de 3 kanjis: bu, guerra, ki, ferramenta, jutsu, arte. As artes das ferramentas de guerra. Falando das armas, né? Quais são as armas usadas no ninjutsu? Tem uma variedade, né, Nick? Temos sim. Cada escola contém seu próprio set de armas. Isso vai variar de acordo com o terreno, da necessidade e afins. Dentro da nossa escola, nós temos aproximadamente 52 armas, sendo elas, nós temos a tanto, que seria a faca pequena japonesa, nós temos a katana, que seria a espada curva japonesa, shokuto, espada reta, bastões, correntes, foices com corrente. A gente tem uma gama muito grande, até armas que fazem parte aí do que a gente chama de arsenal Tonki. Ton, pequeno, Ki, arma, que são armas pequenas que elas geralmente são utilizadas dentro de um aspecto do qual você não está indo para a guerra, você está indo para uma missão, e aí você precisa de coisas pequenas para serem levadas, como essa, por exemplo. O que são os 3 corações da luta dentro do ninjutsu? Eu gosto muito desse tema porque ele, na verdade, em todas as artes marciais, isso existe. Só que nós fazemos parte de uma organização que se chama Nihon Bugei Semon Gaku, que a tradução é Faculdade de Arte Marcial Japonesa. Então, muitos dos tópicos a gente destrincha mesmo, como se fosse uma matéria de universidade. E os 3 corações da luta, o Sanshin no Gumite, ele envolve o Maai, que seria a distância entre mim e o oponente. O Ito no Maai, o timing, ou o tempo dentro da distância. E Metsuke, atenção visual. Então eles são 3 partes, 3 componentes que precisam estar conectados para uma luta, senão a luta ela não acontece. Então esses são os 3 espíritos da luta, 3 corações da luta. E o ninjutsu é mais que um conjunto de combate, né? Uma filosofia de vida? Com certeza, com certeza. Particularmente o ninjutsu, ele mudou minha vida. Aquela história de que todo mestre conta, a arte marcial mudou minha vida. Foi a mesma coisa aqui. Ele fez com que eu tomasse boas decisões ou lidasse bem com as decisões erradas que eu tomei.
Então ele é muito estoico, ele bate muito, ó, as coisas são do jeito que elas são e você tem que fazer o melhor que você consegue com elas. Então ela dá uma perspectiva de vida muito interessante. Galera, agora eu tô aqui com a senpai Ana, ela que começou a praticar o ninjutsu graças a um anime. Como que foi isso, Ana? Eu comecei assistindo Naruto, né? Como todo adolescente ali, me apaixonei pelo anime e eu nem sabia que existia uma modalidade realmente de ninjutsu, né? E fui atrás, descobri que realmente existia. E hoje fazem 7 anos que eu pratico ninjutsu, sou professora da turma de crianças e adolescentes e a maioria das crianças vem por conta do Naruto, vem por conta de desenho, Naruto, Tartarugas Ninja. Então essa questão pop do ninjutsu vem atraindo assim, principalmente criança e adolescente. Que é poder ensinar essa arte marcial japonesa para esses pequenos. É fantástico, porque o ninjutsu ele tem uma parte muito lúdica, né? Então eu consigo trabalhar muito a parte lúdica, faço bastante missão com eles. Então uma coisa que trabalha muito a questão social das crianças, né? O desenvolvimento social, criatividade. Então eu tenho turmas a partir de 5 anos, então dos 5 aos 8 anos trabalha bastante a questão de coordenação motora, questão lúdica, criatividade, desenvolvimento motor, cognitivo, e a partir ali dos 9 anos começa a entrar realmente no mais marcial mesmo. Então, dentro da turma das crianças tem muita coisa de criatividade, desenvolvimento, é bem bacana. Você é uma criadora de ninjas? Sim, basicamente isso, pequenos ninjas. Pessoal, agora eu tô aqui com o Victor, ele que é praticante de ninjutsu, ele é um ninja desde 2014, é isso, Victor? Desde 2014 eu venho praticando já na escola, desde sempre. Como você conheceu o ninjutsu? Então, em 2014 eu queria fazer uma arte marcial, só que eu não queria nada que a gente costuma ver, né, por aí, né, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judô, são artes marciais legais, mas eu queria algo mais filosófico, com mais história, né? Então eu acabei conhecendo o Sensei Humberto, que é o sensei do meu sensei. E desde então eu venho praticando desde 2014. Eu fiz algumas pausas de alguns anos, mas agora eu voltei para até a faixa preta. O ninjutsu mudou sua vida? Com certeza, principalmente foco, né? Porque tem uma certa disciplina que além do estudo físico que você tem que fazer no tatame, tem a parte teórica também, que é super importante. Se você não saber nomes, histórias, todas essas coisas, acaba não tendo muito sentido, né? Você só saber o tatame, na trocação, né? E não saber a filosofia do negócio. Então tem que saber a história, tem que estudar bastante. Olha o esporte aí!